Os videogames existem há mais de 50 anos, contudo sua popularidade veio apenas há alguns anos. O advento tecnológico mundial proporcionou um crescimento exponencial na utilização deste meio de diversão. Com isso, o mercado que era antes visto somente como um meio de proporcionar um passatempo, está sendo moldado por uma nova realidade, trazendo consigo vários jogos como Mario, Mortal Kombat, The Legend of Zelda, Donkey Kong, entre outros. Porém, em 1995 foi lançado um jogo para o mesmo console chamado Hong Kong 97. Eu decidi fazer esse vídeo porque estava com saudade de jogar o joguinho do Bruce Lee de Super Nintendo. Porém baixei o jogo errado e me deparei com o Hong Kong 1997. Mas vamos começar logo esse vídeo. Hong Kong 97 é um videogame não licenciado desenvolvido e publicado pela Hapsoft, uma desenvolvedora de jogos doujin, para o Super Famicom. Foi lançado no Japão em 1995, sendo vendido como cartuchos e disquetes. Projetado pelo jornalista de jogos japonês Koulon Kurosawa, que afirma que o jogo é uma sátira da indústria de videogames. Hong Kong 7 foi feito em 2 dias com a ajuda de seu amigo. O jogo se passa na China em 1997, durante a transferência de Hong Kong do Reino Unido, enfrentando o aumento da taxa de criminalidade devido à imigração da China continental. O governo de Hong Kong contrata Tim, um parente superpoderoso de Bruce Lee, para matar toda a população da China. Ao mesmo tempo, o falecido Deng Xiaoping é ressuscitado por um projeto secreto conduzido pelo governo chinês como uma arma definitiva. Depois de derrotar Deng Xiaoping, o jogo é repetido indefinidamente até que Tim morra. Hong Kong 97 vendeu cerca de 30 cópias devido ao seu lançamento pirata clandestino e, desde então, ganhou seguidores cult, por sua notoriamente má qualidade. O ano de 1997 chegou. Uma manada de vermelhos feios estão correndo do continente. A taxa de criminalidade disparou. Hong Kong está arruinada. Portanto, o governo de Hong Kong chamou o parente de Bruce Lee de Tim pelo massacre dos vermelhos. Tim é uma máquina assassina. Elimine todos os 1,2 bilhão de comunistas vermelhos. No entanto, na China continental havia um projeto secreto em andamento. Um projeto para transformar o falecido Deng Xiaoping em uma arma definitiva. Hong Kong começa com uma cena curta que coloca o jogo em torno da transferência de soberania sobre Hong Kong em 1997. Pessoas da China continental, descrito no roteiro chinês como vermelhos feios do e no roteiro japonês como pessoas sujas cuspindo escarro, começaram a emigrar para Hong Kong, causando um grande aumento na taxa de criminalidade. Como contramedida, o governo de Hong Kong, representado no jogo pelo governador de Chris Payton, contrata Tim, interpretado pelo autor de Hong Kong e artista marcial Jack Chan, um parente não especificado de Bruce Lee, para apagar, entre aspas, todos os 1,2 bilhão de comunistas vermelhos na China. Enquanto isso, um projeto secreto na China continental conseguiu ressuscitar Deng Xiaoping como a arma definitiva, ou seja, é aquele boss que vemos após derrotarmos 30 pessoas no jogo em si. Como vocês viram no começo do vídeo, o jogador controla Tim, que deve atirar e fugir da população chinesa e dos policiais que descem do topo da tela. Quando baleados, os inimigos explodem em nuvens de cogumelo, deixando para trás um cadáver reluzente e itens para morte instantânea ou invencibilidade temporária. Depois de um tempo, os carros começam a aparecer pelas laterais, movendo-se horizontalmente pela tela como obstáculos. Após 30 inimigos terem sido derrotados pelo jogador, o chefe final, no caso a arma definitiva, Deng Xiaoping aparece. Uma vez que ele é derrotado, o jogo se repete. O jogo mostra fotos estáticas como pano de fundo, que alternam entre imagens de propaganda maoísta, Guilin, o logotipo da Asia Television, o logotipo da Coca-Cola ou Mao Zedong em monocromático. Certo, mas de quem é o cadáver quando perdemos no jogo?
Bom, desde a revisão de Hong Kong 97 para Nintendo Super Famicom, a maioria das pessoas tem vindo fazer essa pergunta. Isso foi um cadáver real? A resposta é bastante perturbadora. A alegação é de que o cadáver é de um homem chamado um boxeador polaco que cometeu suicídio em 1992. Não se sabe muito sobre a forma exata de como ele se suicidou, nem sequer sabemos muito sobre ele em primeiro lugar. Se procurarmos por ele na internet, tudo o que obtemos são alguns pedaços dele. Sabe-se que as pessoas que fizeram o jogo estavam a protestar contra o governo chinês que tentava obter Hong Kong. Daí a história do jogo. O que não se sabe é que o jogo foi feito em apenas 3 anos após a morte de Este é um tempo bastante curto após sua morte. Uma coisa ainda mais interessante é que ele morreu um pouco depois de a Polônia e a China terem aumentado o comércio bilateral. Olhando para o corpo, parece que tal poderá ser caso devido à falta de sangue no corpo e à abundância do mesmo no rosto. Mas será que ainda há mais? E se, em vez de um suicídio, fosse um assassinato planejado pela Hapsoft como em forma de protesto contra o governo chinês? E se os jogos do vídeo perturbadores fossem uma tentativa de assustar o povo de Hong Kong para não se juntar aos chineses? Isto explicaria muitas coisas como a falta de informação sobre, na internet, e a súbita escassez de jogos Hong Kong 97. Hapsoft foi escondido dos olhos do público e foi encerrado pelo governo chinês. É evidente que este jogo é mais do que se parece. Uma coisa que torna a teoria altamente plausível, a imagem não é um scan a partir de uma fotografia, mas uma imagem de uma fita em VHS. O timecode significa que isto é 1 hora, 10 minutos e 25 segundos, e 27 frames também, para a gravação. Isso se torna muito possível que a fita VHS não só contenha a imagem do corpo de, mas todo o seu assassinato. Isso explicaria porque não há outro exemplo da fotografia na internet. Se Hapsoft fosse o único proprietário do cassete VHS, não há maneira de alguém, de nenhuma pessoa, encontrar o acesso e assistir essa fita VHS. E infelizmente, é tudo isso que temos sobre esse caso, são apenas teorias. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Aqui é o LP e até mais.